Boa noite. A audiência pública na Câmara de Vereadores busca solução para o crescente número de moradores de rua em Passo Fundo. Os moradores de rua, eles precisam de acolhimento. Essa palavra, ela engloba muitas coisas que o ser humano que está lá precisa. Isenção da fatura de água de fevereiro para a população atingida pelo desabastecimento é pautada na Câmara. E entreguei em mãos para o secretariado do prefeito Pedro Almeida, numa reunião que eu estive com a comunidade organizada de vários bairros, né? Porque foram mais de 20 bairros atingidos, mais de 30% da nossa população, são milhares de pessoas que ficaram sem água. Vereadores da base do governo e da oposição juntos para cobrar solução aos serviços prestados pela Corsan. A gente não pode voltar no tempo. Se tem algo errado, é daqui para frente que se vai corrigir. E eu acho que o melhor de tudo foi que pelo menos a empresa abriu a reunião dizendo que o erro dela é inadmissível. A gente está otimista no sentido de que eles possam, de fato, avançar nisso, mas te confesso que quando a gente olha para o histórico da empresa em Passo Fundo, a gente tem muita dificuldade de acreditar, né? A partir de agora, no Jornal da Câmara. Em audiência pública na Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira, foram discutidas possíveis soluções para o número crescente de moradores de rua em Passo Fundo. Participaram representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e de comunidades de recuperação de dependentes químicos. A dependência química atinge mais de 90% dos moradores de rua, segundo a Secretaria de Assistência Social de Passo Fundo. As outras causas que levam pessoas a morarem nas ruas são transtornos mentais, perda de vínculos familiares e falta de dinheiro. Dentro da assistência social, nós temos 3 serviços que são ofertados, que é a abordagem social, o serviço especializado para pessoas em situação de rua, Centro Pop, e a Casa de Passagem, que é conhecido como o albergue. Ainda segundo a secretária de Assistência Social, entre 2023 e 2024, houve um aumento de 25% no número de moradores de rua no Brasil, a mesma média registrada em Passo Fundo. Para debater as possibilidades de solução para o número crescente de moradores de rua, o presidente da Câmara de Vereadores, Gil Krug, promoveu audiência pública nesta quinta-feira. Participaram representantes da Segurança Pública, da Saúde, Assistência Social, do Judiciário, vereadores e representantes de casas de recuperação de dependentes químicos. Percebo que realmente o nosso serviço, nosso trabalho de assistência social, ele é elogiável. Realmente ele é elogiável, é referência, porque várias cidades mandam pessoas para cá. Não foi 1, nem 2, nem 3 que eu abordei, conversei com eles na rodoviária de Passo Fundo e os mesmos disseram, não, tal cidade me mandou para cá, porque aqui é referência. Tal cidade, isso ninguém me contou, eu conversei com as pessoas. Se encontram numa situação de rua porque ganham passagem de assistência social das outras cidades e tem vários casos, não nos deixa nos mentir aqui os nossos abordadores, que eles viajam o país inteiro por essas assistências das prefeituras. Isso então realmente é um ponto que não é ruim. A pessoa se encontra na situação que ela quer porque ela recebe assistência das prefeituras. E acaba muitas vezes direcionando para cá porque aqui somos referência. Acredita que podemos trabalhar mais em cima disso, alinhar para que se tenha melhor essa alocação do dependente químico no exato momento que ele decide ir para a sua internação, nós seja efetivo e consiga levar o mesmo. Porque muitas vezes as abordagens, como observamos ontem à noite, em diversas abordagens, nossas equipes presenciam isso, até mesmo o pessoal, como a Fazenda Esperança e outras fazendas, outras igrejas fazem as abordagens, é uma escolha do dependente permanecer ali. E daí vem o questionamento, por que ele quer se permanecer ali? Ele está numa zona de conforto? Não estou falando um conforto de casa como quem trabalha e faz tem o seu conforto. Ele está numa zona de conforto que não provoca ele sair dali? Ele precisa de um apoio psicológico? Ele recebe comida ali, os moradores dão, entidades dão. Passo Fundo tem o Centro Pop, o morador ele vai lá de manhã, ele come, toma café, almoça, de noite ele vem no albergue, janta, toma banho, às vezes troca de roupa, mas ele não quer ir para o albergue de noite, porque o albergue tem a hora de entrar e a hora de sair. Ele escolhe ficar numa situação de rua.
Em Passo Fundo estão sendo realizadas forças-tarefa com equipes multidisciplinares para retirar os moradores das ruas. Só esta semana foram realizados 18 acolhimentos na casa de passagem, 12 pessoas foram encaminhadas para casas terapêuticas, 15 voltaram para as cidades de origem e uma foi presa, pois havia mandado de prisão em seu nome. É um tipo de operação que nós denominamos de interagências, que são várias secretarias, vários órgãos, entidades civis que participam, né, na tentativa de solucionar ou dar um encaminhamento para esse problema que nós estamos enfrentando em Passo Fundo, que não é só de Passo Fundo, né, mas é um modo geral. O papel fundamental da Brigada é dar apoio a essas entidades e dar segurança às pessoas, a esses trabalhadores profissionais que estão fazendo a abordagem, né, nesses moradores de rua. Durante a audiência, no espaço das manifestações da comunidade, o vice-presidente da Fazenda da Esperança lembrou da importância do acolhimento durante a abordagem a moradores de rua e da necessidade de ter vagas em hospitais psiquiátricos e casas de recuperação para o encaminhamento imediato. Os moradores de rua, eles precisam de acolhimento. Essa palavra, ela engloba muitas coisas que o ser humano que está lá precisa. A gente, num primeiro momento, já precisa ter uma vaga para desintoxicação desse morador de rua. Que aí, quando eu chego e faço a abordagem dele, porque eu me recuperei das drogas há 25 anos e dou o meu testemunho para ele, e ele vê que ele também pode, e ele me dá o sim dele, eu preciso já ter a vaga lá esperando ele, o hospital psiquiátrico esperando ele, para desintoxicar ele. E nesses 15, 20 dias que ele fica lá, eu vou lá e continuo dando esse testemunho. E quando ele sai de lá, a gente encaminha para uma das instituições. Fazenda da Esperança, Casa Manaim, Casa Vita, qualquer uma aqui de Passo Fundo. O presidente da Câmara de Vereadores, Gil Krug, recebeu na manhã dessa quinta-feira o comandante do 3º Batalhão de Choque, o tenente-coronel Rogério Navarro, e o capitão Lucas dos Santos. No encontro, o assunto foi a segurança pública do município e a construção da sede própria do BP Choque nos fundos do 3º Regimento da Polícia Montada, um local estratégico para reforçar o policiamento e a presença do batalhão em Passo Fundo. E depois do intervalo você confere 2 indicações feitas pelos vereadores após o caso Corsã, com a falta de água na cidade. É só um instante, nós já voltamos. A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas 4 rodas, controle de tração, 7 airbags. Mas uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura, Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Há mais de 40 anos, enfrentamos o desafio da dengue. Com o lançamento do Plano de Enfrentamento à Dengue e outras arboviroses, estaremos mais preparados do que nunca. Temos uma estratégia integrada que envolve vigilância, prevenção, controle de mosquitos, organização dos serviços de saúde, preparação para emergências e comunicação. Governo, estados e municípios estão unidos para acabar com os focos de mosquitos e proteger a população. A Zika e a chikungunya também são parte dessa luta. E cada atitude conta. O controle do agente transmissor começa em casa. Eliminar a água parada é o primeiro passo. Por isso é importante que os gestores, sociedade civil e trabalhadores da saúde estejam juntos e mobilizados neste enfrentamento. E se a dengue chegar até você, fique atento aos sintomas. Febre alta, dores no corpo, manchas na pele. Ao menor sinal, procure um serviço de saúde. O diagnóstico precoce salva vidas. E o mais importante, mantenha-se hidratado. Gestantes, crianças e idosos são mais vulneráveis. Proteger esses grupos é prioridade. Inovamos com métodos como Wolbachia e armadilhas para controlar o mosquito. Estamos no caminho certo, prontos para agir juntos agora e no futuro. Unidos contra a dengue somos mais fortes. Governo e população, lado a lado.
Nessa quinta-feira, o Legislativo Municipal esteve presente na inauguração da Escola de Educação Infantil Uno a Uno com Amor, localizada no loteamento Nenegrefe. Com terreno cedido pela Prefeitura, a escola é obra de um casal argentino que possui negócios em Passo Fundo e que sempre teve o sonho de colaborar com a comunidade. A nova escola vai funcionar em tempo integral e oferece turmas de berçário, maternal 1 e 2. Em pronunciamento na inauguração, o presidente do Legislativo, o vereador Gil Krug, destacou que esta é a segunda escola em tempo integral entregue pelo município, enquanto outras estão em construção, o que demonstra que a cidade tem compromisso com o futuro. Após o caso da falta de água em Passo Fundo, a vereadora Eva Valéria protocolou uma indicação ao Executivo para isentar a população dos bairros atingidos do pagamento da fatura de água do mês de fevereiro. 5 dias sem água e denúncias de taxas abusivas. Essa foi a realidade que os passofundenses viveram ao longo do mês de fevereiro com a Corsã Egea, empresa responsável pela água e saneamento no município. Em resposta aos danos causados à população, a vereadora Eva Valéria, do PT, protocolou uma indicação ao Executivo de um decreto que isente a população dos bairros atingidos da fatura do mês de fevereiro. A primeira coisa que a empresa fez foi demitir os servidores públicos que tinham experiência, que conheciam todo o encanamento, todo o processo, né, para levar água para a nossa população. Contrata, então, pessoas novas, e todo o meu respeito aos trabalhadores da Egea, que fizeram também o seu máximo, né, mas estavam chegando também na empresa, conhecendo a situação. Então a gente vê que é um descaso da empresa que, em primeiro lugar, quando assume a nossa água, o que ela faz? Aumenta as tarifas, cobra multa, tarifa para revisão de alguma questão que tivesse sobre vazamento de água nas propriedades, vai lá, multa o usuário. Por que a Egea, que tem dever também, né, no Código de Defesa do Consumidor, não respeita os seus consumidores, os usuários de água? Então, é o mínimo que nós tínhamos por fazer e entreguei em mãos para o secretariado do prefeito Pedro Almeida, numa reunião que eu estive com a comunidade organizada de vários bairros, né, porque foram mais de 20 bairros atingidos, mais de 30% da nossa população, são milhares de pessoas que ficaram sem água. A vereadora ainda pontua a responsabilidade do Executivo Estadual com a privatização da empresa e destaca o fato de que foi a primeira vez que Passo Fundo precisou ser abastecida com caminhões-pipa. Eu recebi centenas de pedidos de ajuda dos usuários de água. É um descaso total. O que está acontecendo com o nosso município é uma vergonha. Nós, pela primeira vez na história do nosso município, os caminhões-pipa levando água para a nossa população, uma vergonha total num período de quase 40 graus, que por si só já causa prejuízos para a comunidade, né, passofundense, e ainda por cima sem água. E isso não é de agora, já vem desde a privatização da nossa água. Quantas vezes aqui na Câmara, na tribuna, com a comunidade, eu fui para o meio da população chamar a atenção de que o prefeito Pedro Almeida estava assinando o aditivo que autorizava o governador Eduardo Leite a privatizar a nossa água, um bem fundamental, que o ser humano, 3 dias sem água, nós não vivemos. Então, tu imagina, privatizar um bem fundamental que é garantido na nossa Constituição. Agora, estamos aguardando com muita expectativa e acreditamos na responsabilidade do prefeito Pedro. Ele tem demonstrado aí que está buscando soluções e, com certeza, o primeiro ato de justiça que o Poder Executivo pode fazer para o seu povo, para os eleitores, para cidadãs e cidadãos que pagam seus impostos, é decretar a isenção das tarifas para todas as pessoas que foram atingidas pela falta de água no início, no mês de fevereiro. E aí, quem sabe, mexendo no bolso e no lucro da empresa, a empresa haja com responsabilidade e mude a sua forma de agir com a população usuária de água.
Outra ação que pautou a semana em relação à Corsan foi uma reunião realizada entre o Legislativo, o Executivo e a concessionária para debater a situação. Tanto vereadores da base do governo quanto da oposição estiveram presentes em busca de respostas e soluções concretas para a população. Voz ativa na resolução do problema da água e da taxação desde o início, a vereadora Regina dos Santos, que é líder da oposição, foi uma das parlamentares presentes na reunião com a Corsan Egea. Em um primeiro momento, a reunião ela teve como objetivo trazer esse cenário caótico que está no município de Passo Fundo, onde a gente teve a oportunidade de representar os vereadores de oposição, falando sobre a falta de água, sobre as altas faturas, o excesso de taxações, sobre a questão dos poços artesianos, né, o fechamento dos poços artesianos no município de Passo Fundo e tudo que envolve o trabalho desta companhia aqui no município de Passo Fundo. Na ocasião, a gente deixou muito claro a dificuldade que a empresa está tendo de administrar este serviço, seja de água ou de saneamento básico no município de Passo Fundo. A empresa fez uma série de apresentações trazendo algumas medidas emergenciais, que a gente não sabe ainda se vai dar resultado ou não, porque hoje, por exemplo, ainda tem pessoas que a água não chegou até a sua torneira, então continua a preocupação. Sem falar que a gente já vivia antes de ter esse evento caótico, né, de falta de água em mais de 30% aí, né, do município. Nós já tínhamos vários bairros onde tinha oscilações, onde na quinta, sexta e sábado, em alguns momentos, não chegava água nas torneiras, ou durante o final de semana todo, seja por corte de abastecimento ou ainda pela questão da pressão da água. Então, é um problema que ele vem se agravando. Agora chegou, né, ao limite, mas a gente já vem denunciando este cenário. O vereador Douglas Pereto, da base do governo, também comentou as resoluções da reunião e as exigências feitas pelo Executivo Municipal à empresa. Creio que o prefeito Pedro Almeida foi muito feliz nas resoluções dele, botando as exigências que a Egea Corsan tem que cumprir, que é mais adutora, revisão do sistema, ampliação do quadro, qualificação das pessoas, atuação, aumento do nível da água para a gente não ter água necessária apenas para 3, 4 horas quando falta, além de outras pautas bem específicas. A gente não pode voltar no tempo. Se tem algo errado, é daqui para frente que se vai corrigir. E eu acho que o melhor de tudo foi que pelo menos a empresa abriu a reunião dizendo que o erro dela é inadmissível. Então, daqui não tem mais retorno. É cobrar, é qualificar, é melhorar e resolver o problema da população quanto antes. Porque o pessoal não quer saber das nossas resoluções, discussões. Eles querem água na bica. Interessante foi que nós sugerimos a criação de um grupo de comunicação com os vereadores. E esse grupo, no aplicativo WhatsApp, já foi criado na hora. Todos os vereadores fazem parte. A empresa está nos informando sobre as áreas em azul que estão abastecidas, verde em oscilação, vermelho onde a água não está chegando, e eles estão nos atualizando a cada 10, 12 horas por aí, e essas informações mostram que as áreas de abastecimento crescem, de oscilação diminuem, e ainda no fundos da São José e alguma área outra ainda estava sem água. Isso continua sendo um absurdo. Nunca Passo Fundo passou por isso, mas pelo menos nós agora temos uma informação clara e objetiva para passar para a população, para eles não ficarem reféns de áudios no WhatsApp, publicações alarmistas. Já para Regina, quando questionada sobre as resoluções, ela confessa ser difícil acreditar na palavra da empresa, mas que se mantém otimista em relação à melhora. Teve uma série de propostas que foram apresentadas, que a gente não sabe se vão resolver ou não, né? Eles nos apresentaram um planejamento a curto prazo para resolver essas questões de abastecimento de água. Se vai dar resultado ou não, só o tempo para dizer. A gente está otimista no sentido de que eles possam, de fato, avançar nisso, mas te confesso que quando a gente olha para o histórico da empresa em Passo Fundo, a gente tem muita dificuldade de acreditar, né, que isso venha a se concretizar. Vamos manter a esperança, mas também vamos seguir fazendo a cobrança. A edição de hoje do Jornal da Câmara termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.